Olá, querido irmão, querida irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você. Nós estamos no terceiro domingo do tempo pascal, tempo da Páscoa. Nós vimos recordando ao longo desses dias essa beleza da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que alcança a nossa vida, que alcança o nosso coração e que deseja nos transformar, deseja fazer com que nós sejamos cada vez mais próximos ao Senhor. O dom da ressurreição, o dom do ressuscitado, é justamente fazer com que nós participemos ainda mais da sua vida, participemos ainda mais dessa vitória que Ele próprio viveu sobre o pecado e a morte. E Ele nos convida a fazermos também essa experiência, a termos dia após dia essa experiência de vida nova, essa experiência pascal. Nós falávamos na quinta-feira sobre essa importância de vivermos exatamente uma vida pascal. Uma vida que passa sempre da morte para a ressurreição, das trevas para a luz. A nossa vida deve ter esse caráter pascal, para que assim nós consigamos enxergar nos sofrimentos que nos advêm a figura também do Cristo que sofreu, mas sobretudo enxergando no caminho de sofrimento o caminho glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que padece para viver então a ressurreição, Ele que padece para viver a vida verdadeira, essa vida que Ele nos convida também a viver. E hoje, de forma muito especial, o Evangelho nos traz algo esplêndido. Terceiro domingo da Páscoa, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, nos narra uma das mais belas páginas das Sagradas Escrituras. E o que diz esse Evangelho de hoje? O Evangelho de hoje nos fala sobre os discípulos de Emaús. É domingo de Páscoa, eles estão caminhando para Emaús, de Jerusalém. E no caminho, eles vão cabisbaixos, falando sobre tudo o que lhes tinha acontecido, sobre o que tinha acontecido com Jesus de Nazaré. Mas ele já tinha ressuscitado e se coloca no meio deles. E é interessante como que Jesus sempre vem ao nosso encontro e sempre toma a iniciativa. No versículo 17, nós encontramos uma pergunta fundamental. Jesus então perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Ele sempre vem ao nosso encontro para saber aquilo que nós estamos vivendo. Ele quer encontrar o nosso coração e quer ouvir de cada um de nós aquilo que nós temos a dizer. E Ele, mesmo sendo Deus, mesmo podendo perscrutar os corações, podendo saber aquilo que nós temos dentro de nós, Ele quer ouvir a nossa voz, porque isso é profundamente humano. Nós temos necessidade de falar e de ser ouvidos daquilo que está no nosso coração, daquilo que está tomando conta da nossa vida. E a partir desse momento, os discípulos então começam a conversar com Jesus, dizendo de tudo o que aconteceu. E eu me recordo de uma vez que o Papa Francisco, comentando a respeito desse evangelho, ele nos diz que aqueles discípulos, eles conservavam no seu coração uma esperança que era meramente humana. Cristo tinha sido crucificado, morto e sepultado. Então, acabou a esperança daqueles homens, acabou a esperança daqueles discípulos, como se a fé que eles tinham naquilo que Jesus Cristo anunciou não fosse capaz de suscitar neles também uma esperança sobrenatural, uma esperança a respeito daquilo que Jesus Cristo já falava sobre si mesmo. O Filho do Homem será entregue às autoridades, deverá padecer, vai sofrer, vai morrer, mas ao terceiro dia ressuscitará. Queridos irmãos, nós precisamos arrancar do nosso coração
uma esperança que depende das circunstâncias, uma esperança que depende daquilo que está acontecendo à nossa volta. Se nós colocamos a nossa esperança na palavra viva, que não é uma palavra humana, é uma pessoa, é Jesus Cristo, se nós colocamos a nossa esperança nele, tudo na nossa vida pode ir se transformando, pode ir sendo transformado, pode tomando o brilho da ressurreição de nosso Senhor. E ouvindo aqueles discípulos pelo caminho, ele começa então também a lhes ensinar. O caminho de Emaús, queridos irmãos, é um caminho de discipulado, e todos nós estamos nesse caminho. E muitas vezes podemos estar como esses discípulos, tristes, abatidos, sem esperança. Mas temos a certeza de que nesse caminho o Cristo sempre virá ao nosso encontro. Ele sempre virá para querer saber de nós o que estamos passando, o que estamos vivendo. E então Ele nos ensinará com a Sua própria palavra, com a Sua própria presença. Ele nos vai falar de si mesmo, Ele vai nos falar de vida, Ele vai nos falar de alegria, Ele vai nos falar daquilo que os profetas anunciaram. E então nós vamos compreendendo aquilo que é o mistério da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos muito o que aprender com esses discípulos de Emaús, com esse evangelho de hoje. Eles, num momento assim fundamental, fazem um pedido a nosso Senhor Jesus Cristo. Chegando já ao seu destino, Jesus faz como que fosse passar adiante, e eles fazem um pedido sob a forma de uma oração. Senhor, fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Queridos irmãos, que seja esse o nosso pedido a nosso Senhor. Fica conosco, Senhor. E quando Jesus fica conosco, nós estamos também cumprindo um dos seus mandatos: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Essa é uma das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo que deve encontrar eco profundo no nosso coração. Deve ecoar sempre: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Que nesse domingo, que é o terceiro da Páscoa, nós possamos crescer ainda mais nessa unidade com o Senhor. Porque quando Ele está conosco, quando Ele permanece conosco, os nossos olhos se abrem, a nossa cegueira cai por terra, como aconteceu com os discípulos de Emaús. Ao partir do pão, eles reconheceram o Senhor e já não estavam mais com aquela angústia, já não estavam mais com aquela tristeza, mas estavam com a alegria do Cristo ressuscitado, o Cristo que está vivo e presente no meio de nós. Caminhemos com os olhos fixos nele, na certeza de que ele permanece conosco, meus irmãos, e façamos sempre essa oração: fica conosco, Senhor. É tarde e o dia já declina. Deus abençoe você, abençoe sua família, e nos encontramos em breve para continuarmos partilhando um pouquinho da palavra de Deus.